Olá, amigos da TV Cidade. Estamos iniciando mais um programa Cartas na Mesa. Hoje com a ilustre presença do Guilherme Teixeira Macalossi. Um jovem nascido em 1987, candidato a vereador em 2008, então com apenas 21 anos, o mais jovem secretário das Finanças em nossa cidade, colunista do Jornal Informante, apresentador de grande repercussão do programa Confronto na Rádio Sonora FM, colunista do portal Sul Connection. No Twitter tem 7.500 seguidores, já com 33.300 tweetadas. No Face é seguido por 12.380 pessoas. Formado em Direito e em andamento jornalismo. E além de outras coisas mais. Depois de tamanha apresentação, quem é o Guilherme Teixeira Macalossi? Um mero cidadão latino-americano, Glacier. Vi que tu baixasse a minha folha corrida, né? Não, longe disso. Mas eu fico muito agradecido pelo convite. É um prazer estar aqui. Dessa vez como entrevistado, né, Glacier? Em tantas outras ocasiões. Já fui seu entrevistador, agora nós viramos a mesa aqui e você está no papel de me entrevistar. O Guilherme Macalossi é só um rapaz latino-americano atento aos acontecimentos e tentando passar alguma opinião ou alguma impressão que outras pessoas não passaram ou não, digamos, observaram. Mas com muitas opiniões de fundamento. Para cada opinião dada, pelo menos algumas horas lidas e estudadas. É isso aí. Para cada coisa que tu fala, tu tem que ter bastante conhecimento de causa. Né? Não tenho dúvida. Isso tu estuda bastante. Tem mais gente nas redes sociais falando sobre o que não sabe. Isso é perigoso. Pessoas que claramente não leram, não sabem, não compreendem e falam do ouvir dizer, né? Falam com base na verossimilhança e não necessariamente na verdade e no conhecimento. Quando que o Lula vai ser preso? Eu acho que o Lula, Glacier, não vai ser preso. Tu acredita nisso? Não é questão de acreditar ou não, a questão é dos fatos. Né? Certo. Guilherme, você gostaria que o Lula fosse preso? Aí é outra pergunta, né? Aí é outra resposta. Eu gostaria, eu acho que ele chefiou um esquema de corrupção, que foi o esquema de corrupção de maior envergadura da história humana. O Petrolão, sem dúvida nenhuma, está nesse patamar. Agora, nós temos que nos ater aos fatos, muito mais do que ao nosso desejo. E eu convido o nosso espectador, nosso telespectador, à reflexão. A reflexão que eu faço é a seguinte: o Lula já tem mais de 70 anos. Então, a favor dele pesam restrições etárias para uma eventual prisão. Também ele só vai cumprir pena a partir de uma segunda condenação, em segunda instância. Ele tem vários processos. Tem vários. Não, calma. Acontece o seguinte: nós temos um processo em Curitiba, que é o processo do triplex, que está mais adiantado. O processo do triplex é esse que já está em fase de decisão do juiz Sérgio Moro, que provavelmente nos próximos dias aí deverá estar dando a sua sentença. Este processo, o que eu acho que vai acontecer é o seguinte: eu acho que ele vai ser condenado em primeira instância. Eu acho que ele vai ser condenado em segunda instância. Só que eu acho que ele não vai ser condenado em terceira instância. Eu acho que o STF livra ele. Por que eu digo isso? Não necessariamente o STF, pode ser o Tribunal Superior de Justiça. Mas por que eu digo isso? Eu digo isso pelo seguinte: porque o crime pelo qual o Lula é acusado, eu falei isso no confronto, é muito difícil ser provado. Qual que é o crime? Ele é acusado de receber propina. E a propina seria o apartamento e a chácara. Só que a chácara, ela é parte de um outro processo. Foi um erro do Ministério Público, eles desmembraram. E são duas coisas conjuntas. A chácara e o sítio são propina. E o problema é esse: como é uma facilitação, como é um benefício, como é um presente, para tu provar que ele é o proprietário, não pode haver provas de que ele é o proprietário. Digamos o seguinte, Glacier, nós temos uma negociata aqui sendo urdida entre nós dois. Tu vai me dar um benefício por alguma coisa. Então, se tu vai me dar um carro, ou de um benefício qualquer, ou seja, tu vai me dar uma propina, eu não posso botar o carro no meu nome, porque ninguém registra propina em cartório. Com certeza. Convenhamos, né? Então não ia ser o Lula fazê-lo. Porque ele é muito vivo, né? Você pega os laranjas e os laranjas ficam com a propriedade oficial, aquela que tem fé pública,
e tu fica como dono por trás. Então é o que aconteceu nesse caso. Então a maior prova de que o Lula era o dono do apartamento, o dono da chácara, é que ele não é o dono. Ou seja, não existem documentos que provam que ele é o dono. Existe um rol de testemunhos, existe um rol de evidências. E é por meio desses testemunhos, por meio dessas evidências, que o juiz Sérgio Moro poderá, eventualmente, condená-lo em primeira instância. Condenado em primeira instância, se for, que é o que eu acho que vai acontecer, porque as decisões do Sérgio Moro são nesse sentido, e, digamos, ele não ser condenado seria um buraco, digamos, na narrativa da Lava Jato. Sendo ele condenado, ele não começa a cumprir pena. Começa a cumprir pena, eventualmente, após da segunda instância. Foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, cumprir pena, no caso dele, será que vai se reverter numa prisão? Bom, aí já é outros 500, eu não sei, em virtude dessas questões de idade. E tem que levar em consideração o seguinte, tá? Ele, eventualmente condenado na primeira instância, tá? Leva um tempo até a segunda instância decidir, né? Porque vai se gerar novos contraditórios de parte de defesa e acusação, para que só então os juízes de segunda instância eventualmente venham com uma decisão. Se tu pegar o caso do Zé Dirceu, o Zé Dirceu foi condenado em primeira instância. E ele está esperando o julgamento de segunda instância, que ainda não aconteceu. Está aí há tempos parado o processo. Conseguiram segurar ele lá. Então é muito improvável que o Lula venha a ser preso. Eu, pelo menos, acho isso. Condenado, acho que sim. Tu falou sobre os outros processos. Os outros processos ainda estão caminhando. Sim, são mais demorados, porque tem muito processo. Ele é réu em 5 ações. Ele é réu em uma ação pelas Zelotes, ele é réu por obstrução de justiça, ele é réu no triplex, ele é réu no apartamento e ele é réu no processo mãe, que é o mais perigoso, inclusive, para o Lula, que é o processo mãe, que é o que está no Supremo Tribunal Federal, que é o que ele é acusado de chefiar a organização criminosa. O PT vai ser extinto como partido político? Eu acho que deveria. Mas se vai, não sei. Eu acho que não há interesse que seja. Mas tu acha que não é uma tendência assim de condenado mais o... vamos supor que o Lula seja condenado e pegue mais a Gleice, essas outras turmas aí. Será que o PT sobrevive a tudo isso? O PT ele está em franca decadência. Né? O PT, do ponto de vista da inserção social, ele perdeu aquela virgindade puritana que ele sempre carregou ao longo da sua história. Falsa virgindade, diga-se de passagem. Né? Tem um livro chamado Eu Já Vi Este Filme, de um brilhante jornalista chamado Luiz Macluf Carvalho. Vale a pena ler, publicado pela Geração Editorial, que conta aí todas as histórias de corrupção do partido, muito antes do Mensalão. Né? Então havia uma aura de puritanismo, né? de virgindade, todo mundo moral. Acreditava, né? Somos os vestais, somos aqueles que vamos trazer a probidade, aqueles que trarão para o país uma nova perspectiva de administração. E este partido é o partido que está no epicentro dos 2 maiores casos de corrupção no Brasil, o Petrolão e o Mensalão. E foi o partido que teve as suas direções partidárias condenadas pelo envolvimento direto nesse esquema. Eu acho que era o suficiente para se caçar o registro da sigla, de maneira jurídica. Agora, eu não sei por que cargas d'água isso nunca foi arguído. Eu acho que deve-se criminalizar o partido. O partido pode muito bem ser o disfarce de uma organização criminosa. E o PT, ao longo desses últimos anos, foi. Já provou. Quem prova isso? Quem fala isso é o Guilherme? Não são as evidências, são os fatos. É o Zé Dirceu condenado, é o José Genuíno condenado, são 3 tesoureiros do PT presos. Isso, se não é direção partidária, é o quê? E agora a nova presidente do PT, dona Gleisi Hoffmann, também está sendo investigada na Lava Jato. Então, não sou eu que falo, é o PT que mostra. E outra coisa, o Aécio foi expulso, está sendo expulso do partido. A Gleice, pela Lava Jato, vira presidente. Não, isso é uma distinção, digamos, de procedimento, né? Porque flagrado, veja, o Aécio Neves nem réu né? Sim. A Gleisi Hoffmann já é investigada. O Aécio Neves ainda não. Então, o Aécio Neves, nem sendo investigado oficialmente, nem sendo réu oficialmente, já foi limado da presidência do PT. O PT não, parece que é uma questão de ascensão, né? Sim. De currículo. Folha criminal virou currículo. E daí a pessoa ascende como líder do partido. Ela que teve um assessor preso por pedofilia. O marido preso. Paulo Bernardo foi preso.
E ela agora é presidente nacional. Presidente nacional do PT. Mas o ministro da Economia era o chefe do dinheiro do Caixa 2 do PT? Sim, o senhor Guido Mantega. Os dois ministros da Fazenda. O Antônio Palocci, que era o chamado italiano, e o Guido Mantega, o pós-italiano. E se eles, os dois fizerem a delação, um entrega a Dilma e outro entrega o Lula, né? Guilherme, e essa revista aqui acaba agora com Carta Capital? Carta PT Tal. É a revista oficial do lulopetismo, né? Quebra a revista agora, sem dinheiro? O editor dessa revista, o senhor Mino Carta, histórico governista, né? É governista desde a época da ditadura militar. E se transformou aí num pautado pelo PT, né? Mas ele vai sobreviver após PT? Tu acha que ele vai para... Era uma brincadeira que eu gostava de fazer, era pegar a revista Carta Capital e ver quantos anúncios estatais ela tinha. Se vocês pegarem aqui, tá a capa. Se puder consegue dar um close? Aqui tá a capa, certo? Essa revista é de quando? Eu não lembro ali. Não lembro? Eu peguei da Dilma. Essa revista é de... Aqui. Julho de 2013. Julho de 2013. Então, senhores, em julho de 2013 o PT estava no seu apogeu. Sim. Ainda não tinha a Lava Jato. Dilma vinha de uma reeleição. Certo. Então, Carta Capital, capa. Agora eu pediria que você desse um close. Contra a capa temos uma propaganda da Caixa Econômica Federal. Então, e se nós pegarmos aqui, todos temos aqui Bradesco e tal, mas aí depois nós temos o quê? Braskem. Da Odebrecht. Certo. E as propagandas estatais vão se avolumando. Na verdade, o PT, ao longo desse tempo todo, e se tirar um ou outro grande banco ou uma empreiteira, mas o Bradesco você não vê anunciantes pequenos aqui. É só os grandes anunciantes. O primeiro que tu falou ali, o Bradesco. O Bradesco está no processo maior do Lula, que é o negócio do... eu não sei, mas é isso, né? Quer dizer, o PT, ao longo do tempo, ele montou como ele não conseguiu fazer o que o Chaves gostaria que fizesse aqui no Brasil, que ele fez lá na Venezuela, que foi expropriar os bens dos meios de comunicação, grande jornalista. Aqui o petismo tem que fazer uma coisa diferente. Ele teve que criar uma rede de informação por meio de recurso público. Então, o que fazia? Financiava uma revista aqui, uma revista ali, um blog acolá. Vários blogs, né? Muito vagabundo, viveu sustentado por dinheiro público para fazer o quê? Para travestir ataques boçais, bucéfalos, criminosos contra políticos, contra integrantes do Ministério Público, contra agentes do Judiciário, como forma de jornalismo. Que de jornalismo nada tem. Odebrecht é o símbolo da corrupção ou JBS? Eu acho que nenhuma das duas. Eu acho que o que simboliza a corrupção no Brasil é o estato-capitalismo, do qual essas duas empresas são partícipes, do qual os governos são partícipes, principalmente o governo petista. O que é o estato-capitalismo? Só para explicar para os telespectadores. É o seguinte, tu tens uma ingerência muito forte do Estado no setor econômico. Num sistema capitalista clássico, o governo faz uma regulação, ou ele não faz nem regulação, dependendo do grau de liberalismo da economia. Mas em países mais, digamos, subdesenvolvidos, a ingerência do Estado é muito grande. No Brasil ela é soberba, por meio de taxação, por meio de regulação burocrática, por meio de legislação, em suma, por mais variados fatores. Quem é empresário sabe. Então, se tu é no Brasil um grande empresário, é muito difícil de tu não ter ligação com... estreita ligação. Estreita ligação com os grandes, com os grandes setores estatais, com o governo. Isso acontece com todas as grandes, maiores empresas brasileiras. De modo que se criou isso que se chama de um estato-capitalismo, que é o capitalismo de risco zero. O que tu faz? Em vez de fazer investimento com risco, que é o dinheiro do teu bolso, que é o que o capitalismo preceitua, tu faz investimento com dinheiro dos outros, que é o dinheiro público. Por meio do quê? Por meio do Banco de Fomento, que é o BNDES, no caso, e outros, mas o BNDES principalmente. E daí tu pega aquele jurinho camarada, tu faz o teu investimento, se der errado, como o Ike Batista, dá um PT saudações e fica devendo. E Ike Batista cresceu durante o governo petista. Sim. A JBS cresceu durante o governo petista. Comprou 1.800. Então todas essas empresas, elas mantiveram relações
muito próximas com o governo. E o governo as alimentou. Porque era uma troca que havia, era uma sociedade do crime. Essas empresas alimentam o esquema de poder garante a essas empresas verdadeiros oligopólios nos seus setores. E assim foi indo. O setor da telefonia é assim, o setor das empreiteiras é assim, e nós temos um capitalismo de quinta categoria. Esses esquerdistas aí, que foram falando que nós vivemos num capitalismo selvagem, isso é conversa fiada. O que nós vivemos é selvagem contra nós. Selvagem contra o indivíduo. O que nós vivemos aqui no Brasil é um estado capitalista de cunho esquerdizante, onde só quem ganha dinheiro são os grandes e os pequenos, médios capitalistas, que são aqueles pobres diabos que têm que conviver com a concorrência e que precisam fazer das tripas coração para faturar um pouco no fim de cada mês, esses não ganham dinheiro nenhum. Esses aí só têm o bolso saqueado pelos integrantes do governo e por esses metacapitalistas, esses status capitalistas. A Odebrecht, a JBS, é o seguinte: quando saiu a Odebrecht, delação, isso e aquilo, a gente achou, é a maior. Aí vem o JBS e diz que comprou 1.800 entre tudo, entre políticos e juízes então é uma coisa... eu acho que tem que se apurar o que é cada coisa. Eu acho que não dá para pegar e jogar todo mundo no mesmo balaio. Porque é o seguinte, ainda que Caixa 2 seja considerado um delito eleitoral, ele não é tipificado como um crime penal. Ele não está previsto no Código Penal, está previsto no Código Eleitoral. Tá? É diferente e é menos grave do que propina. Mas a origem do Caixa 2 a gente sabe que é ilegal. A origem do Caixa 2, muitas vezes é uma coisa ilegal e muitas vezes não é. É um recurso que a empresa só não divulgou que deu pro cara, né? Mas às vezes é recurso da empresa mesmo. A empresa prefere esconder. Eu não tô... Sim, mas se ela não declarou, é ilegal. Se ela não declarou o recurso... Sim. Se ela não... eu estou falando no seguinte sentido, que o Caixa 2 não necessariamente é propina. Sim. Propina é o quê? Eu te ofereci algo e tu me dá algo em troca. É isso. Certo. Caixa 2 é um investimento que eu faço. Mas não é legal, né? Não estou dizendo que é legal. Eu estou dizendo que são coisas distintas. Distintas, concordamos. Existe uma coisa chamada escalonamento das penas. Existe escalonamento das penas porque existe um escalonamento dos delitos. Existem delitos mais graves, existem delitos menos graves. O Caixa 2 é um delito. Eu não estou absolvendo ninguém de Caixa 2. Mas ele é um delito menos grave do que a propina. E eu acho que um erro do Ministério Público foi ter pego a lista geral e ter jogado. Então, todos recebedores de propina. Nem todos são recebedores de propina. Alguns são apenas, e não é apenas no sentido de que é menos, mas é apenas Caixa 2. Tu diz naquele sentido que veio para o partido, o Caixa 2, e o partido passou para os candidatos. Em muitos casos acontece isso. Muitos não sabiam a origem, né? Agora o Bolsonaro devolveu. O Bolsonaro devolveu. É um entre 1 milhão. O fim do... Tu fez um outro Até dia... o Onix Lorenzoni admitiu o Caixa 2. E vai lá, eu acho. Agora, ele não recebeu propina. É importante dizer isso. Sim. Ele não recebeu propina. O processo dele é menos grave do que o do Lula. Mas perante a lei eleitoral, ele cometeu um grave delito. Perante a lei eleitoral. Agora, isso eventualmente se transformar em punição é muito improvável. Só para dizer o seguinte, sabe por que vocês lembram na época do mensalão? Sim. O que o PT queria que fosse atribuído ao mensalão? Crime de Caixa 2. Lembra disso? Sim. Sabe por quê? Porque Caixa 2 não é tipificado no Código. Sim, daí não vai preso. Exatamente. Eles querem moleza. Tu fez um texto outro dia sobre o fim do governo Temer. Poderá ser uma imposição política, mas será uma tragédia econômica. A pergunta que eu te faço é a seguinte: não teria que ser uma limpeza, doa quem doer, e não é o momento de fazer essa limpeza? A pergunta que eu respondo perguntando para ti é: quando tu trata um paciente com câncer, a solução para o paciente é tu curar o câncer ou matar o paciente para matar o câncer? Nesse caso, nós temos que matar a corrupção. Sim, eu acho que é impossível matar a corrupção. Não existe nenhum país do mundo onde não exista corrupção. Mas existe a corrupção controlada. Mas nós somos 5 vezes campeão do mundo no futebol. Não, eu sei que nós somos campeões de corrupção. Agora ninguém nos bate. Não tenho a menor dúvida de que nós somos campeões de corrupção. Agora a questão é a seguinte: para 14 milhões de desempregados, Glacier, imediatamente é preferível conviver com um governo que está dando uma luz no fim do túnel para a crise econômica. Para se salvar, vai permitir que a pessoa talvez tenha um emprego e consiga botar comida na mesa dos filhos?
ou nós temos que acabar com esse governo, acabar com qualquer perspectiva para idealizarmos um futuro onde não haverá corrupção, que não vai acontecer no médio e nem no curto prazo. Eu peço para vocês que vocês reflitam sobre o seguinte, tá? O governo Temer acabou. Eu não estou dizendo que é golpe, tá? Eventualmente ele pode cair. Eu não faço a retórica do PT. Eu não faço a retórica do PT. Mas digamos que ele não sobreviva. Vocês acham que a solução que vai sair dali será uma solução que favorecerá a probidade administrativa? Você como empresário, você acredita num país que só vamos tocando com a barriga, ou que assim, ó, caiu a Dilma, caiu o Temer, vai cair o presidente do Congresso e vai ter uma eleição indireta? Mas isso mostra a segurança de um país. O empresário que tiver dinheiro, ele vai investir. Eu não sei se... Depende do que... Porque, novamente, nós estamos no Brasil, nós não estamos num país sério. Nós estamos no Brasil do Moro agora. Eu tenho algumas ponderações sobre o Sérgio Moro, mas tudo bem, no geral, 99% do tempo ele vai bem. Agora, eu acho que é importante destacar o seguinte, eu novamente repito, a saída para o problema do governo Temer, será que ela é uma saída que traz mais ou menos probidade, mais ou menos segurança? Porque quando a Dilma Rousseff estava para ser empichada, nós tínhamos uma certeza econômica, jurídica. Qual que era a certeza econômica? A de que o Temer iria fazer o inverso do que a Dilma estava fazendo. E fez, e os resultados também. A inflação é a menor desde 2006. Sim. Ou seja, um efeito importante e positivo. Sob o ponto de vista jurídico, nós também tínhamos uma certeza. Qual que era a certeza? A certeza que nós tínhamos é que o sucessor da Dilma seria o Michel Temer, que é o vice-presidente. Agora, se o Temer cai, nós temos uma incerteza econômica. Quem vai assumir a presidência da República? Um presidente indireto até 2018. Qual é a política que ele vai exercer? Depende da pessoa. Ele vai dar continuidade à agenda de reformas ou não? Isso gera incerteza econômica. E nós temos uma incerteza jurídica. Essa eleição vai ser direta ou indireta? Indireta, está na Constituição. Mas a lei, olha só, existe uma PEC que está tramitando no Congresso que não foi aprovada. Calma, mas isso aí o Congresso quer e faz. Não. O Congresso quer e faz. Hoje não mais. O Congresso quer e faz, mesmo agora. Existe uma PEC tramitando no Congresso Nacional que é ilegal, a PEC é ilegal, é inconstitucional, e que prevê eleições diretas em caso da renúncia ou saída do vice-presidente até... Ele não vai renunciar. Tudo bem, até a segunda parte do mandato. Que é o contrário do que estabelece a lei agora. Essa lei é flagrantemente inconstitucional porque ela fere o artigo 60 da Constituição, que trata do calendário eleitoral. É uma cláusula pétrea, a Constituição não pode alterar isso nem por meio de PEC. Tá? Que legal. Por outro lado, se nós tivermos uma eleição direta, não é assim. Não, nós vamos ter uma eleição direta só em 2018. Aliás, uma eleição indireta. Não é assim, nós vamos ter uma eleição indireta. Como é que vai se dar essa eleição indireta? A lei que recepciona a eleição indireta, ela é de 1950, se não me engano. Não se sabe se essa lei foi recepcionada pela Constituição Federal. Então é muito provável que haverá um processo de judicialização da lei das eleições indiretas. Então vai cair no colo do Supremo Tribunal Federal. Vai levar tempo para ser debatido. Aí eu pergunto, para os 14 milhões de desempregados que estão aí, você pode esperar as discussões do Supremo Tribunal Federal? Os 14 milhões de desempregados... Eu acho que é melhor o governo se manter até a próxima eleição. Não e concordo. na próxima eleição nós temos eleições diretas e segue a lei. Macalossi, vamos fazer isso para o leigo que está nos escutando. Quando nós estamos no fundo do poço, não adianta gastar as unhas e cavar mais, nós temos que subir. E a única maneira de subir hoje é cumprir a lei. Cumprir a lei. Doa quem doer e caia quem tem que cair. Mas eu não estou falando... Mãos limpas, Brasil. Não, mas eu não acho que em termos em termos jurídicos caia quem tem que cair. Eu também acho que não existem ainda razões para que o presidente seja empichado ou renuncie. O Temer está morto, o Temer está com Padilha, está com Moreira Franco, está com um cara tudo enrolado. Mas o próximo presidente também estará. Não, duvido. O Jair Bolsonaro é o próximo. Ele não sai eleito de uma eleição indireta. Quem é Jair Bolsonaro para ti? O Jair Bolsonaro é uma pessoa que traz, digamos, muito daquilo que se observa como pauta da sociedade, principalmente na questão da segurança pública. Né?
é um homem de opiniões firmes e contra-majoritárias do ponto de vista dos formadores de opinião, não necessariamente da população, que tem alguma dificuldade de se expressar, não tem o rabo preso, pelo menos até agora não se mostrou que tem, e que certamente numa eleição vai reunir ao seu redor muitos votos. Eu acho que ele vai ter não menos de 15% em qualquer eleição que ele dispute. Vai para o segundo turno. Numa eleição fragmentada, a chance é grande. É isso numa aí. eleição fragmentada, com 4, 5 candidatos, ele pode ir para o segundo turno. Agora, ele é diferente de uma eleição indireta, Glacier. Sim, sim, não, é outro papo. Ele é um candidato, digamos que o Bolsonaro, ele é um candidato contra-majoritário. Mas ele não vai para indireta, ele vai para direta. Não, tudo bem, mas é que tu está falando que a eleição indireta pode levar um Bolsonaro, pelo menos eu entendi. Sim, não, a eleição indireta não vai levar ninguém de fora do establishment. Não. E o establishment é o quê? Claro. PMDB, PT, PSDB. Claro. Não vai sair disso. Claro, é muito provável, por exemplo, que de uma eleição direta viesse um Nelson Jobim. Aí eu pergunto para ti, o Nelson Jobim, será que seria uma alternativa melhor do que o Michel Temer? Ele ia estar cercado de quem? Eu quero cumprir a lei. Eu também quero cumprir a lei. O dedo, a mão, o braço, até chegar no tronco. Eu quero cumprir a lei, só que tu tem que ver se existem razões para que se enquadre na lei. E eu acho que no momento o Temer ainda não está enquadrado na lei para ser tirado do poder. Roberto Campos é o cara? Roberto Campos foi um grande pensador brasileiro, pouco conhecido, porque o Brasil, digamos, coloca de escanteio as grandes figuras, os grandes pensadores e, digamos, dá espaço para os medíocres. E o Roberto Campos tem uma história em relação à economia brasileira e à diplomacia brasileira. Ele foi embaixador, foi ministro do planejamento, e tem um livro dele chamado Lanterna da Popa, que eu recomendo também a todos que procurem. Acho até que está fora de catálogo, mas procurando bem na internet tu acha. Esse livro conta a biografia dele, e a biografia dele vai de encontro à história do país, desde a época do Getúlio Vargas. História boa. História boa e história ruim, os dois lados. Ele mesmo não poupa críticas à sua juventude de esquerda. Né? Ele que era um economista. Sim, mas esquerda de quem? De um governo totalitário, cara. Né? Ele era simpatizante, ele foi assessor no governo de Getúlio Vargas, ajudou no governo do Juscelino e tal, tá tudo lá no livro. Mas ele é um homem de ideias. Sim, e ele fez uma progressão para o liberalismo econômico, que é bom, os textos dele são das coisas mais bem escritas no Brasil nos últimos 70 anos. Cara, é bom. Ele era integrante da Academia Brasileira de Letras e foi para o impeachment do Collor, foi o primeiro a votar. Foi no impeachment do Collor de cadeira de rodas. Me lembro. Porque ele estava internado. Me lembro. Tu nem era nascido nessa época. Não, era assim. 87. No início do programa. Foi em 92. Né? Leandro Carnal. Leandro Carnal é o sociólogo, digamos, o filósofo de botequim. Né? O cara nunca me enganou. E ele tem uma careca parecida com essa. Sim, mas não, é só essa nossa semelhança. O Leandro Carnal, ele é aquele pseudo-intelectual, na minha opinião, que joga pra plateia. É um grande... A plateia fala de banalidades, com ar douto, ele tem conceitos meio pedestres sobre vários assuntos. Sim. Eu acho que ele é um 7-1. Eu acho que ele mostrou no episódio envolvendo a fotografia dele com o Sérgio Moro uma fraqueza moral muito forte. Ele sempre fala de ética. Aí eu convido os senhores telespectadores a pensarem no seguinte: o senhor tirou uma foto com alguém que você sabe que não é muito querido por alguns, mas você gosta daquela pessoa. É ético que você remova a foto para agradar aos outros? Ainda mais isso partindo de intelectual, de um pensador, de alguém que se pretende um filósofo? Não, né? Você mantém o seu posicionamento a despeito da opinião alheia. Faltou você ética. Não quer aplauso fácil de macaquito nas redes sociais. Faltou ética. O senhor Leandro Carnal preferiu o aplauso fácil e apagou da sua timeline, assim como o Stalin apagou o Trotsky da Revolução Socialista Bolchevique. Paulo Henrique Tamborim. Paulo Henrique Amorim, quer dizer, é um ex-jornalista eterno, governista que nem Mino Carta, desde a época do governo militar. Ele foi um puxa-saco do Fernando Henrique, na época que o Fernando Henrique era presidente. E do Lula mais ainda. E depois que o Fernando Henrique saiu, ele se transformou num
anti-Fernando Henrique, num pró-lulista, e na época em que ele era jornalista na Globo e na Band e tal, e ele cobria o governo Fernando Henrique, ele foi responsável por uma matéria que foi uma das primeiras acusações contra o Lula a repercutir assim nacionalmente, que foi em relação ao Roberto Teixeira, o velho compadre do Lula, e o Lula processou a Bandeirantes, conseguiu o direito de resposta. O vídeo está no YouTube, procurem. Então, naquela época, o Paulo Henrique Amorim era um antipetista radical, era direitista. E agora ele virou um neopetista, neocomunista, neosocialista. Mas só já que acusou o Lula conversa agora. fiada, Claro. da boca para fora. Ele apoia quem tiver. E agora, ele notando que o Lula está numa bad, já mudou. diriam nas redes sociais, como ele não pode voltar para a direita, então ele fica naquele meio termo. Então o que ele faz? Ele começa a passar a mão no Ciro Gomes. Que é a opção da esquerda. Mas não vai. Caso o Lula Ciro não seja vai. candidato. O Ciro está fora. A minha solução para o Brasil, vamos ver quanto tu concorda isso aqui. Uma nova constituinte após o novo presidente eleito. Em 2018, o cara se elegeu, vai dizer, dia 30 de março vamos fazer uma constituinte. Eleições gerais única, uma única eleição para tudo, não tem esse negócio de cada 2 anos fazer eleição. Fim da reeleição para o mesmo cargo seguido. E candidato a cargo sujeito à eleição deveria ter renda mínima declarada de 3 salários mínimos mensais, na média de cada ano, durante os últimos 4 anos. Não tem esse negócio do cara não trabalhar 4 anos, vai lá e ser candidato. Essa é a minha solução para o Brasil. Posso discordar de tudo? De tudo? De tudo, absolutamente. Então vamos fazer mais um programa só sobre isso. Deixa eu dizer que eu compreendo a propositura, mas eu acho, por exemplo, em relação à Constituição, acho que eu não gosto dessa Constituição. Acho que essa Constituição é uma porcaria, tá? Ela é excessivamente estatizante, ela trata de assuntos que não deveria tratar, mas eu entendo que a mudança de uma Constituição ela só pode vir num momento de ruptura absoluta. Mas mais que essa? Mas não é um momento de ruptura absoluta de um sistema. Mas tudo depende de mudar lei, então vamos fazer uma nova Constituição. Eu acho que o que nós temos que fazer é passar a dar nova interpretação aos parâmetros constitucionais é muito eu acho que o problema da Constituição atual, o principal problema atual é que ela não é seguida e ela é mudada ao clamor do momento. Sim. Eu acho que há um excessivo trabalho é tudo PEC. Sim. Por exemplo, essa PEC aí que a gente comentou agora, que é a PEC das eleições diretas, ela é flagrantemente inconstitucional. E ela é uma tentativa de se mudar a Constituição ao prazer do momento. Não, mas não pode. E eu acho que não pode. Então eu acho que nós temos que, antes de pensar em qualquer outro projeto de Constituição, nós temos que pensar em, pelo menos, seguir a lei que nós temos. Tu mesmo disse, eu quero seguir a lei. Então vamos começar seguindo a lei. Segundo, eleições gerais. Eu tenho que ver isso. Porque é o seguinte, nós temos eleições... No mundo inteiro existem eleições. Eu acho que nós podemos dividir em eleições executivas e eleições legislativas. Por quê, Glacier? Porque senão tu vai perder... como é que tu vai trabalhar, por exemplo, numa mesma eleição, os problemas gerais do país, os problemas gerais do Estado e os problemas do município? Tu viu que foi a última eleição que falou? Mas a cada eleição para o país, vamos esperar para depois da eleição. Eu também acho. Só que é o seguinte, a eleição nacional e a eleição municipal, elas têm assuntos próprios. Sim, foco diferente. E eu acho que nós já perdemos muito tempo falando de Brasília e pouco dos nossos lugares. A gente fala muito de lá e pouco daqui. E eu acho que misturar isso no mesmo momento tende a perder ainda mais espaço para as eleições municipais. Todo mundo vai querer saber de eleger o presidente da República, não o prefeitinho de Antagorda e Farroupilha. Isso tende a acontecer. Eu sou a favor do sistema mais americano, né, onde tu tem eleições presidenciais e depois de um tempo tu tem eleições legislativas. Uma coisa assim. De modo que tu possa... Mas como está não dá para ficar, porque é muito... Como está, acho que uma mudança na forma de se fazer política em termos eleitorais no Brasil é urgente e necessária. Agora, eu acho que é ruim uma eleição geral, assim, todos ao mesmo tempo. E o fim da reeleição para o mesmo cargo? Eu sou a favor, essa eu sou a favor. Inclusive de vereador. O cara foi vereador esse ano, no ano seguinte não pode ser candidato a vereador. Não sei te dizer se para a legislativa eu sou a favor. Eu acho que tem que se impor um limite de reeleições. Eu não sei se uma eleição... meio termo, negociamos. 2 eleições, no máximo 2, 3 eleições. Uma reeleição mas 5 eleições é demais. É demais. O Jair Bolsonaro é deputado há 6 mandatos. O que era a última? Candidato tem que ter uma renda mínima. Tem que ter renda mínima declarada de 3 salários mínimos.
mas aí tu vai contra o que diz a Constituição. Muda-se a Constituição. Esse negócio de direitos iguais para todos a Constituição atual, ela determina que todos têm direito Por isso a tem que concorrer mudar a a cargos Constituição. públicos. Para ter progresso... No momento eu sou contra. Tá bom, então, empatamos. Para ter progresso, primeiro tem que ter ordem. Sem dúvida. Para honrar a nossa bandeira. Ordem e progresso. Eu concordo. Bolsomito é a solução para o Brasil de curto prazo. Não sei te dizer. Eu sou favorável. Não sei te dizer. Vou fazer campanha para ele. Eu não declaro voto em ninguém. Não? No momento, eu sempre sou muito franco nas minhas opiniões e declaro meu voto. Mas tu tem que perceber o seguinte, Glacir. O Brasil é um país de dimensões continentais, sem então tu dúvida. precisa de apoio, angariar apoio, não apoio na rua, eu tô falando apoio político. Uhum. E eu não sei se o Jair Bolsonaro tem a mesma penetração que ele tem em setores da sociedade, como ele eventualmente teria em setores da política. Tu conseguiria ver uma composição de governo ao redor do Jair Bolsonaro? Com certeza. Eu acho que o Jair Bolsonaro não duraria um ano na presidência. Não, ele vai mais que o Collor. Será? Vai. Não, aí é uma questão de vaticínio, né? Tu diz que sim, eu digo que não. Tá e daí certo. nós vamos ver o que acontece. Claro. Agora, eu tenho essas questões que eu coloco. Eu concordo. Nada é absoluto. Não, Nada. Ele é muito radical na mídia. Já falou com ele pessoalmente? Eu já entrevistei ele uma vez. Já? À distância? À distância. Opa. Guilherme, nós queremos agradecer a tua presença e espero que volte mais vezes, né? Foi um privilégio ter você no nosso estúdio e te deixo com as palavras finais. Glacir, gostaria de agradecer a produção aqui da TV Cidade, também a todos os que compõem a equipe e parabenizar aí pelo trabalho, dessa vez sendo entrevistado aqui, estamos à disposição para outras ocasiões e você também é bem-vindo lá no Confronto. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado. Encerramos o Carta na Mesa.